Sucesso em 2035. O que será que vem à mente quando a gente ouve essa frase? Por um lado, uma promessa brilhante, sabe, de autonomia, de propósito, mas por outro pode soar como um aviso bem sombrio de um novo tipo de servidão. Hoje a gente vai mergulhar exatamente nessa dualidade, a briga entre o futuro do trabalho que nos vendem e o que ele pode, na verdade, se tornar, algo chamado neofeudalismo digital. E para nos guiar nessa análise, a gente vai se basear totalmente no trabalho da Mary Inês Pereira, que é especialista em neurobusiness. A perspectiva dela é fascinante porque une inteligência artificial e inteligência emocional, e é essa a base do que a gente vai discutir aqui. Bom, vamos lá então. Primeiro, vamos olhar para o sonho. Aquela promessa sedutora que a gente vê em todo lugar, sabe? Naqueles infográficos super bem desenhados, nas palestras de tecnologia. É a visão, digamos, utópica do trabalho em 2035. E aqui está ela, a tal nova fórmula do sucesso. Bem-estar se torna mais importante do que viver ocupado. Propósito passa a valer mais do que o cargo. A velocidade com que se aprende supera os diplomas. A criatividade vira nossa principal vantagem, e não a produtividade. E ter autonomia sobre o próprio tempo vale mais que o salário. Parece incrível, não é? Um futuro onde a gente é mais humano, mais livre, mais realizado. Mas e se toda essa promessa linda for, na verdade, uma mentira perigosa? É aqui que a nossa análise dá uma virada. Chegou a hora de fazer a pergunta crítica. Que esse futuro é atraente, ninguém duvida. Mas esse discurso, essa narrativa que nos vendem com tanto entusiasmo, será que ela é verdadeira? Ou será que ela esconde alguma coisa por trás desse design todo limpinho e dessas palavras inspiradoras? E é exatamente aqui que o alerta da Mary Inês Pereira faz todo sentido. Cuidado com a maquiagem. É uma metáfora muito poderosa, né? Esse marketing todo do futurismo pode ser só uma maquiagem para esconder uma realidade bem menos bonita, explorando as fraquezas do nosso próprio cérebro. Então, vamos tirar essa maquiagem. E se a gente olhar um pouquinho para a história, será que não estamos só revivendo padrões bem antigos, mas com nomes novos e modernos? Será que isso é, no fundo, só uma nova forma de feudalismo? Olhem só para isso. O slogan é Economia do Acesso, vendido como algo flexível, minimalista. O eco histórico, no entanto, é o da servidão moderna. Na prática, isso pode significar que a gente não é dono de nada e aluga tudo, a casa, o transporte, as ferramentas de trabalho, de um pequeno grupo de senhores que são os donos das plataformas. Ou, peguem este outro exemplo. A tal da liberdade da gig economy, que é vendida como autonomia de empreendedor. Mas o que isso pode ser, na verdade, é a mesma instabilidade lá da Revolução Industrial, só que sem os direitos trabalhistas que foram conquistados no século XX. Uma suposta liberdade que é gerenciada por um algoritmo que não tem a menor piedade. E é isso que nos leva à definição central dessa crítica. Um neofeudalismo digital. Um sistema onde a grande maioria da população paga um aluguel perpétuo por cada aspecto da vida para um número bem pequeno de donos de plataformas, o que impede a construção de patrimônio ou de qualquer segurança. A dependência é maquiada e vendida como se fosse liberdade. Tá, mas por que essa maquiagem funciona tão bem? Por que os nossos cérebros são tão facilmente seduzidos por esses slogans? A resposta, por incrível que pareça, está na neurociência, no jeito como a nossa mente reage a essas promessas. O nosso cérebro funciona com alguns atalhos. A gente tem um viés de otimismo que nos faz superestimar os resultados positivos. Somos poupadores de energia cognitiva. Ou seja, a gente adora slogans simples que não nos fazem pensar muito. E ainda por cima, recebemos uma descarga de dopamina, o neurotransmissor da recompensa, com a promessa de novidade e principalmente de controle. Agora, o mais interessante é ver como isso funciona na prática. O slogan, a criatividade à sua vantagem, alivia na hora aquela nossa ansiedade sobre a inteligência artificial roubar nossos empregos. Ele nos dá um papel claro, superior. A realidade, porém, é que a IA generativa já se mostra muito criativa. E essa linha de separação está cada vez mais borrada. E aqui, a gente tem a grande ilusão do controle. O slogan, escolha autonomia em vez de renda, é muito poderoso. A palavra autonomia é um gatilho de dopamina que promete controle sobre as nossas vidas. Só que na realidade, essa tal autonomia pode ser uma ilusão. Sem um chefe humano é verdade, mas com um algoritmo como um novo patrão implacável. Então, se o cenário é essa batalha entre se libertar ou se tornar dependente, como é que se vence? A resposta não é rejeitar a tecnologia, de jeito nenhum, mas sim usá-la com sabedoria. Vamos passar agora para um tipo de kit de ferramentas prático para navegar nesse futuro de uma forma mais consciente.
A Marinês Pereira propõe um plano de 4 passos para preparar a mente, dominar a meta-aprendizagem, construir uma identidade e portfólio, cultivar o ceticismo construtivo e investir em habilidades humano-complexas. É a combinação perfeita de inteligência artificial com inteligência emocional. Os 2 primeiros passos são para construir o que a gente poderia chamar de um eu antifrágil, mais resistente. Primeiro, a meta-aprendizagem. É usar a IA como um tutor pessoal para aprender qualquer coisa, e a inteligência emocional para ter a disciplina de continuar aprendendo. Segundo, a identidade portfólio. Usar a IA para criar provas concretas das suas habilidades e a inteligência emocional para mudar a identidade de um cargo para um conjunto de capacidades. Já os passos 3 e 4 servem para afiar o nosso julgamento. Ceticismo construtivo significa parar e se perguntar diante de qualquer nova tendência: isso aqui é uma ferramenta que liberta ou que cria dependência? E, por fim, investir em habilidades humano-complexas. A ideia é usar IA para tarefas complicadas, aquelas com muitas partes, mas que seguem regras, como analisar planilhas, e assim guardar nossa energia para os desafios complexos, aqueles que envolvem pessoas, emoções e incerteza, como ser um mentor para alguém ou resolver um conflito. E isso nos leva ao ponto central de tudo isso. O futuro não é um destino para onde a gente está simplesmente sendo levado. Ele é uma escolha que a gente faz hoje entre ser um passageiro passivo ou um agente ativo na construção desse futuro. E vale reforçar que toda esta análise, desde a promessa sedutora até a crítica e o plano de ação, foi totalmente baseada no artigo Sucesso em 2035, da especialista em neurobusiness Marinês Pereira, a quem a gente dá todo o crédito por essa visão tão provocadora. No final das contas, a mensagem é bem clara. O futuro é, de fato, uma escolha entre ser um agente ou um passageiro. A questão que fica no ar é qual caminho será escolhido.